Olá, olá, queridos, casal recomeçando juntos aqui novamente para nós trazermos um vídeo para lá de especial, né, filha? Especial, bombástico. Bombástico. E qual é o tema do vídeo, filha? Como não ser manipulado no seu relacionamento. Sim, queridos, uma das coisas que nós queremos abrir esse vídeo falando é o seguinte: quando se trata de pessoas manipuladoras, o manipulador ele é uma pessoa inteligente, e na verdade, inteligentíssimo. E por eles serem pessoas muito inteligentes, eles nunca chegam jogando os dois pés na porta, ou seja, eles nunca arrombam. Eles são pessoas que trabalham com muita sutileza, são astutos, né, filho? São aquelas pessoas assim, bem, né, astutas, que ficam estudando primeiro o indivíduo para saber como é que ele vai entrar e ele nunca vai colocar pressão a princípio. E o problema que eu acho é que se você não tá, né, começa a se relacionar com alguém, geralmente você não vai pensando que alguém vai te manipular. Então essa pessoa que é manipulador, ele age de forma sutil, Ele vai forma dando... imperceptível, Sim. né? Pra quê? Pra você não entrar no modo de alerta. Opa, né? Porque dependendo da situação, você vai despertar para a maldade dessa pessoa, né? De querer te manipular. E a gente, quando fala de relacionamento aqui, também pode ser relacionamento não só entre marido e mulher, namorado, mas também de amigos, né? Verdade. Pessoas que são amigas também, né? Que se dizem amigas, mas que te movem, manipulam, levam você para onde eles querem sem você perceber que É você está sendo verdade. levado. Querem, na maioria das vezes, quando se trata de amizade, eles ou elas só querem aquela pessoa para eles, né? Exatamente. Então eles começam, né, a manipular, né, de forma assim bem sutil. Sim. E eles começam também, né, com pequenas sugestões, né? Sim. Ah, por que você não faz isso? Se eu estivesse no seu lugar, eu faria dessa forma. Como sendo um amigo mesmo, Sim. Como sendo uma pessoa que está querendo o seu bem. Né? Verdade. Na cabeça do outro que está inocente na história, um manipulador ele consegue ter mais destreza, mais movimentar com mais facilidade, porque parece que essa pessoa foi enviada para te ajudar. Se não fosse essa pessoa, o que seria de você? Verdade. Né? O manipulador faz isso. Ele faz você acreditar que ele não pode faltar na sua vida. Verdade. E por eles serem pessoas, né, bem inteligentes, eles ficam analisando os nossos pontos fracos. Eles ficam no dia a dia nos observando, seja, né, no local de trabalho, ou se você, né, já está se relacionando e você já está vendo alguns sinais que essa pessoa está te manipulando. Então aqui nesse vídeo nós vamos te dar assim, várias ferramentas para você perceber, né? Perceber e você também se proteger. Mas para você, né, saber de todas elas, você vai ter que ficar até o final do vídeo. E já aproveitando, eu te peço aquele favor, se inscreva nesse canal, gente, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. E outra coisa, né, falando sobre se inscrever e tal, contem alguma história que vocês talvez tenham passado, porque para mim isso agora é uma coisa mais nova. Antes eu era meio boca aberta para perceber essas coisas de manipulação. Então, assim, eu acredito, assim como eu fui boca aberta durante muitos anos da minha vida, não acreditando que alguém fosse capaz de me manipular, e depois eu cheguei à conclusão que eu fui manipulada muitas vezes. Verdade. Então talvez você tenha uma história para contar e a gente aí desenrolar esse rolo. Quais são as ferramentas que o manipulador usa para nos manipular? Mesmo quando nós estamos errados, diante de muitas pessoas, em alguma situação que nós fizemos de errado, o manipulador, para ele aliançar, para ele fortalecer a aliança que ele quer fazer conosco, ele sempre vai ficar do nosso lado e falando que nós estamos certos. Porque é uma forma de te conquistar. Sim. Todo mundo está contra mim, a pessoa sabe que fez errado, está todo mundo contra mim, mas essa pessoa não... Olha como ela é especial. Sim. Ela fica do meu lado e me apoia, mesmo quando eu estou fazendo as maiores loucuras da minha vida. Então, perceba. Isso já é um sinal. Verdade. O outro sinal é que o manipulador, ele é alguém extremamente prestativo.
É aquela pessoa, não quer dizer, que deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Não quer dizer que toda pessoa prestativa, ela está querendo te manipular, não é isso não. Mas você precisa, o que nós estamos falando aqui, você vai formar, né, assim, um conjunto. Nós estamos dando uma base, né, um conjunto de vários comportamentos. Se você estiver notando esses comportamentos em um indivíduo que você já está se relacionando, seja namorando ou seja amizade, então você já precisa levantar a guarda e ficar alerta. E a questão da pessoa que é muito prestativa, que a gente, né, ele abriu um parênteses aqui, que não são todas as pessoas prestativas que são manipuladoras? Não. Mas o manipulador, ele é muito prestativo só com aquela pessoa que é alvo dele. Sim. Tipo, você é o alvo? Então para você é o céu e a terra. Verdade. Te presta todos os favores, te serve em tudo. Você pensou, ele já tá resolvendo, mas só com você. Com as outras pessoas não é assim. Verdade. É só para aquela pessoa que esse manipulador quer agir. Verdade. Com o resto, não. Não. Com o resto, ele não é. Ele é, às vezes, Egoísta. agressivo, egoísta, antipático, mas com aquele que ele quer manipular, aí ele é o gente boa. E o terceiro sinal que nós colocamos aqui é que o manipulador, ele te afasta das outras pessoas. Ou sendo, como manipulador, ele quer você só para ele, a sua amizade só para ele vai fazer de tudo para cortar, né, o seu cordão umbilical com as outras amizades que você tem. Como é que ele faz isso? Na maioria das vezes, ele vai falar mal dos seus amigos, ou ele vai visualizar, né, filha, os defeitos dos seus amigos, coisa que você ainda não conseguiu enxergar, porque todos nós temos defeito, mas o manipulador, ele vai destacar esses defeitos. Olha como é que fulano, reparou como é que fulano te olhou, olha, reparou como é que o fulano tá fazendo, tá falando de baixinho, te viu e tá falando baixinho. E às vezes tudo isso é uma mentira. Ele só tá te fazendo, ele só está te falando isso porque ele quer minar a sua mente, minar a sua amizade para que você fique plenamente com ele ou com ela. Sim, por quê? Porque se você estiver afastado de outras pessoas que são seus amigos, essas outras pessoas poderiam te alertar, abrir os seus olhos. Então ele te manipula, ele faz com que você olhe para as outras pessoas e veja mal em todo mundo, para que você esteja ali só com ele, que aí é mais fácil de manipular. Porque um amigo seu que viu vai falar, cara, não sei não, mas fulano de tal, não é boa bisca não. Abre teu olho, que eu já percebi umas coisas. Por quê? Porque você sozinho, você é uma presa fácil. Né? Você é uma presa fácil. Né? Porque você não tá vendo nada. Então, vou ficar perto de outras pessoas, mais gente junto, alguém pode falar. Então, ele te afasta das outras pessoas. Vamos dizer, num relacionamento de amizade. Não, você só é meu amigo. Vamos sair junto. Aí você fala, vamos chamar fulano também. Não, vamos só nós dois. Fulano é tão antipático, fulano não sei o quê. Às vezes nem dessa maneira clara. Sim, lembre-se que ele é astuto, ou ela, né? São astutos. Ele vai deixando rolar e vai tipo assim, minando aquela amizade. Falando uma coisinha aqui hoje, outra coisinha amanhã, outra coisinha amanhã, depois de amanhã. Sim. E quando você vê, você passa a olhar, não com os seus olhos, mas com os olhos do manipulador. Verdade. Não é ele não, tá, gente? Fiz assim, mas... Olha aí, gente, pelo amor de Deus. E o quarto sinal que nós colocamos aqui é que o manipulador, quando ele está prestes a ser descoberto, o manipulador, ele usa toda a ajuda que ele já te deu, né? Para quê? Para trazer culpa ao seu coração. Se ele já te ajudou, vou dar um exemplo melhor aqui. Se um amigo seu fala assim, rapaz, abre os olhos com fulana, abre os olhos com cicrano fez isso, rapaz, se afasta. Aí você vai confrontar o manipulador. O que o manipulador ele usa contra você? Não, ele está mentindo. Olha, você lembra naquele dia que aconteceu isso, aquilo, outro? Eu fiquei do seu lado.
passado? Você lembra naquele dia como você foi para o hospital? Eu te ajudei. Então ele vai usar toda a ajuda que um dia ele prestou para você, para quê? Para trazer culpa ao seu coração. E ele gera culpa sem te acusar assim de forma agressiva. Sim. Sempre com muito amor e carinho. Ele verdade. quer levar você a falar, poxa, realmente o que fulano tá falando ou o que fulana tá falando tem razão, só ele que fez isso tudo por mim. Ninguém mais fez. Vai falar o que seria de mim sem ela? Vai falar aquela frase, meu né, filho? Deus, eu preciso dela. Foi eu que fiquei do seu lado, né? Olha, ninguém fez isso por você. Olha como é que você está agora. Depois que eu cheguei, né, nós fizemos uma amizade. Olha, ninguém olhava para você. Olha o que você conquistou depois que eu fiquei do seu lado, né? Como a nossa amizade ou o nosso amor é importante e tal. Então ele sempre vai fazer isso, mas observe o que minha esposa falou, sempre de forma sutil. A princípio, forma sutil. A princípio, a jogada é essa. Até ganhar o espaço e conquistar tudo. Até quando ele vê que você caiu na teia dele. Caiu na malha, aí o comportamento, né, ele muda radicalmente. E outro ponto também que nós queremos destacar aqui para vocês é que qual é o propósito do manipulador? Ele tem um objetivo, ele tem um propósito. O manipulador, ele não trabalha de forma aleatória, ele trabalha para um propósito. E um dos primeiros propósitos que o manipulador ele trabalha, o que ele quer, o que está no coração dele, ele quer se colocar no pedestal da vida de alguém. Sim. Né, filho? Quer ser importante, isso, né? Ele quer ser importante, porque na verdade o manipulador é alguém que tem uma baixa autoestima, né, brutal, mas como ele aprendeu a jogar com a vida das pessoas, ele se apresenta como alguém solucionador de problemas, alguém muito prestativo, alguém muito solidário, alguém que ouve as suas lamúrias, mas na verdade o que ele quer é que você o coloque no pedestal. Ele tem essa necessidade. Sim, a necessidade de ser ovacionado, né? De ser elogiado, de ser que todo o tempo as pessoas fiquem falando só dele, ele ser o principal. Se fulana, né, ou se fulano não entrasse na minha vida, horrível, né? Eu não sei o que seria de mim. O manipulador, ele gosta de ouvir essa frase. É a frase que ele mais gosta de ouvir. E na verdade, nada mais é do que uma pessoa cheia de feridas emocionais. São carências, problemas, né? Que é outro ponto que a gente anotou aqui. São problemas, às vezes, de paternidade, né? Pessoas que não tiveram pai ou teve uma paternidade distorcida, que vai gerar nessas pessoas carência e que vai fazer com que elas sejam pessoas doentes. Verdade. São pessoas doentes, elas querem ser amadas, mas não querem ser amadas normal. Como todo mundo quer ser amado. Eu quero ser amado, ele também quer ser amado. Mas não ser amado através de manipulação, né? Sim. O amor é uma coisa que você desenvolve ali no seu relacionamento. Então é uma maneira de um amor doentio. Verdade, né? Essa pessoa, às vezes, talvez, ela nem ame a outra pessoa que ela está fazendo isso. Na realidade, ela é tão doente, ela só quer ter esse sentimento. Como talvez ela foi deixada por alguém ou sofreu algum tipo de abuso, alguma coisa, então ela reage e age pior ao longo da vida toda. Enquanto ela não entender que ela é doente e que ela precisa de um tratamento, às vezes de um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, alguém que venha ajudar ela a entender, né? Porque eu acho que a cura, ela vem assim, né? Primeiro você percebe que você tem, segundo você reconhece que você tem, né? E terceiro, você vai buscar a solução do problema. Verdade. E o manipulador, gente, infelizmente, a pessoa que é manipuladora, sejam homens ou sejam mulheres, o problema é que enquanto eles não chegam à conclusão, se é que alguns deles vão chegar, que são pessoas doentes da alma, o problema é o estrago que eles irão fazer na vida de outras pessoas. Até eles decidirem ou serem
convencidos que eles precisam de uma ajuda, às vezes de um profissional, e tudo, às vezes até de ser medicado. Enquanto isso não chega, eles vão, né, causando estrago. Mas se você chegou nesse vídeo até agora, você já recebeu, né, algumas ferramentas para você combater e também identificar. E outro ponto também, que nós queremos falar com vocês, o que é que você precisa fazer se você se deparar com um manipulador, ou se você já está vivendo com a pessoa manipuladora. O primeiro ponto é radical. O primeiro ponto é você fugir deles. Se você não tem, assim, estrutura psicológica, né, para se defender, através dos pontos que nós falamos aqui para vocês, você precisa fugir. Percebeu? Saída pela direita, assim, sai fora igual... Faz o leão da montanha. Sai fora e pronto, acabou. Agora, outro ponto, né, filha? Qual é, filha? Não abra mão da sua rede de amizades. São eles que vão te proteger. Sim, sim. Sim, você não pode abrir mão das suas amizades. Se você já está percebendo que essa pessoa já está minando todos os seus amigos, é só você parar para pensar, gente. Se uma pessoa fala mal de 10 pessoas, de 20 pessoas, falam mal de todos os seus amigos, cara, será que o problema é estar em todos os seus 20, 30, 40, 50 amigos e só essa pessoa que está do seu lado presta? Cara, é uma coisa... Será? É uma coisa que vocês precisam ligar-se a anteninha. Poxa, fulano de tal só fala mal dos outros, ninguém presta para ele e tal, ou ninguém presta para ela. Então, o que é que você precisa fazer? Se você não fugir, é você não abrir mão das suas amizades. Por quê? Vão ser essas amizades, essa rede de relacionamento que vocês têm, que podem abrir os olhos de vocês. Eles que vão chegar para você e falar assim, ó, não anda com fulano, olha, cuidado com Beltrano, sai fora, Beltrana não é boa bisca. Então, você não pode abrir mão, né, filha? Eu sei que é difícil, né? É difícil quando você tem um relacionamento com alguém e que você depois descobre que essa pessoa é um manipulador ou uma manipuladora. É difícil sair de uma situação dessa. Por isso que a gente sempre fala em questão de relacionamento, para você observar, né? Sim. Olhar os sinais, todo mundo dá sinal. Não tem essa de, eu não sabia. Verdade. Dá sinal. Só que às vezes, como eu estava falando no começo, né? Às vezes a gente tá tão boca aberta ali, com o coração aberto. Tão inocente. Como você não é manipulador, você acredita que ninguém é manipulador. Sim. Né? Pelo menos eu penso assim, eu não... Cara, quando eu comecei a imaginar essa questão de manipulação, eu falei, gente... Eu fui manipulada por um monte de gente na minha vida e eu não sabia. Até amizades e tal. E aí você vê assim, pô, na verdade, coitado de quem é o manipulador em parte, porque ele tá fazendo negócio e eu tava inocente ali, né? Mas também sofrendo algumas questões. Mas quando a gente fala sobre observar, é para evitar que você entre numa situação onde você pensa que aqui há uma sinceridade, há um amor verdadeiro, genuíno, e aquela pessoa só tá te usando ali como um instrumento para ela chegar onde ela quer, e na verdade não existe amor, existe manipulação. E para nós terminarmos, queridos, entender uma coisa, que alguns danos que uma pessoa manipuladora ela pode causar na vida de outras pessoas, pode ser um dano, né, emocional, pode ser um dano, né, financeiro, familiar, você pode perder, né? Pode perder o convívio com toda a sua família por causa de uma pessoa manipuladora. Outra coisa, essa pessoa manipuladora, ela também pode te levar a fazer coisas que você jamais faria. Como te introduzir num vício, né? Sim. Apresentar para você algumas coisas que você nunca pensou em fazer. E que depois, quando a ficha cair, pode ser tarde demais. Então... tem que estar com o olho aberto. Cuidado, gente, cuidado. Lembre-se da frase que nós sempre falamos. Observe os sinais. Fiquem alerta, tá bom? Então, minha filha, vamos ficando por aqui, né? Sim, só para terminar. Claro que a gente não tá falando aqui que a gente vai ficar assim o tempo todo com medo de todo mundo, né? Não é isso. Mas observe, né? Não entre de cabeça numa situação sem observar. Porque
Pra não dar com burro na água. Sim, sim. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Se inscreva nesse canal, né? Também compartilha esse vídeo. Deixa aí no rodapé aí do vídeo, aí na descrição, aí onde é que você quiser. Não, rodapé não, né? Deixa nos comentários. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo e também deixa alguma sugestão de algum vídeo que você venha querer que a gente fale aqui, tá bom? Então, um abraço, Tchau, um beijo gente. no coração. Um beijo.